Salve galera do Backstudio, eu sou o Fábio Beccari, estou aqui para ensinar um tutorial muito interessante de criação de partículas através de brush. O artista Cory Barker, que é um profissional altamente qualificado, experiente, super gente boa, que trabalha na Photoshop User Magazine, ele é um dos colunistas, ele postou recentemente um artigo explicando como criar esse tipo de brush, onde você pode utilizá-lo para fazer partículas de neve, de fogo, de explosões, enfim, dá para você, é multiuso, né? Universal, ele chama a partícula de universal. Então eu testei aqui, fiz algumas modificações, cheguei a um resultado interessante, é bem simples e você pode utilizar de diversas formas. Eu vou explicar então para você como criar esta partícula. Primeiramente eu vou criar um novo documento pelo comando File, New. Vou criar o documento no tamanho de 950 pixels por 950 pixels, com uma resolução de 300, com background branco, tudo em RGB. Não vou utilizar artboard, que é só para criar o brush, e clicar aqui no botão de Create para criar este novo documento no Photoshop. Agora o primeiro passo, com as cores aqui no Reset, do preto para o branco, eu vou pelo comando Filter, Noise, Add Noise. E aqui o recurso do Noise, vou deixar no máximo, no modo de distribuição do ruído, vou deixar no modo Gaussian e habilitar o monocromático, para que fique só em preto e branco. Clicar em OK. Agora eu vou desfocar, para que apareçam um pouco as partículas, Filter, Blur, Gaussian Blur. Selecionar aqui aproximadamente 4.5 mais ou menos, 4,5, 4,5 a 5, ou deixa eu ver, talvez, deixa eu ver, 6, como que vai ficar? 6 acho que vai ficar muito, vou colocar em 5,5 e clicar aqui em OK. Agora você perceba, né, que teve então essa modificação, esse contraste entre o preto e o branco. Eu vou aguçar mais este contraste. Eu vou pelo comando de Levels, o ajuste destrutivo, Image Adjustment Levels, Ctrl L, famosíssimo, e vou ajustar aqui este slider preto para aguçar o contraste entre o preto e o branco, deixar mais ou menos aqui, pegar o slider branco também e ajustar mais ou menos até aqui, aumentar um pouquinho mais o preto, ó. Deixar distanciar aqui um pouquinho, ó, para que fique mais ou menos assim, ó. Não é um valor exato que eu estou usando aqui, porque de acordo com a aplicação do filtro pode ficar diferente. Mas eu acho que aqui para mim, eu vou só colocar um pouquinho mais o branco para cá, aguçar um pouquinho mais o contraste do branco, deixar aqui mais ou menos assim, acho que já ficou legal. E vou clicar aqui em OK. Agora é simples, eu tenho que pensar que o meu brush vai ser onde está branco. Na verdade, quando eu tenho que definir o branco, ele tem que estar preto. Mas como é preto e branco, basta eu inverter a cor. Então eu tenho que pensar aqui que eu tenho que eliminar esse excesso aqui, para que eu tenha, né, um brush assim meio que arredondado. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro passo, eu vou inverter as cores. Eu vou pressionar o Ctrl e o I, ou ir pelo comando de imagem aqui, Image Adjustment, Invert, famoso Ctrl I também, ele inverteu as cores da imagem. Então você tem que ver que o que? As suas partículas serão o que tem de preto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco mais o contraste, pode ver que ficou muito sumido. Essas partes que ficam em cinza claro, ela vai ter transparência, então eu preciso que algumas sejam mais escuras, para que ela fique bem opaca. Então eu vou novamente com o Ctrl L, o ajuste de levels, e vou aumentar esse slider aqui, dar mais destaque, mais ênfase, algumas partículas mais escuras, e clicar aqui em OK. Agora eu vou selecionar a minha ferramenta de preenchimento gradiente, a Gradient Tool, pressionando o G de gado e gato, mudar a cor aqui do meu foreground para branco, deixar em branco, dar um clique aqui na opção de aplicação dos presets e vou selecionar este segundo aqui, que vai do branco, porque é a cor que eu selecionei aqui para o meu foreground, para o transparente, por isso que eu mostrar os quadradinhos aqui, que é a grade de transparência. Vou alterar o modo aqui para o modo de aplicação linear e o blend eu vou deixar no modo overlay,
para que eu possa sobrepor uma aplicação à outra. Vou deixar o resto no padrão, opacidade, os esquemas aqui de jitter, para que dê um degradê mais eficiente aqui para mim. Então eu vou aplicar aqui, ó, assim, aqui um pouquinho para dentro, para cá. Vou tentar deixar uma forma meio que arredondada. Aqui é só clicar e arrastar. Não faz com o Shift não, senão ele fica meio quadrado, fica meio estranho. Então eu vou clicando e arrastando, deixando mais ou menos aqui. Olha só como ficou interessante as partículas que serão criadas, olha só. Mas mesmo você passando o gradiente assim para o transparente, o que tem de mais escuro, ele ainda ficou aqui. Eu já achei que ficou legal aqui os esquemas de partículas. Só um pouquinho mais para cá, ó. Aqui também, ó, vou colocar um pouquinho mais aqui em cima, arrastar aqui. Lembrando que onde você clica é o inicial do branco, né? Onde ele vai aplicar o branco. Mais aqui assim, aqui acho que precisa de um pouquinho mais também. E aqui, acho que agora tá legal, mais ou menos assim. Só que para sumir esses do canto aqui, eu mudo o Blend Mode agora para o modo normal. Aí quando eu aplicar agora, ele arranca ali, elimina ali. Você pode até pintar também com a ferramenta Brush em branco, se você quiser, para eliminar esse restante aqui, alguma sujeirinha, vamos dizer assim, né? Algum ruído que você não queira, mas já foi eliminado. E olha só como é que ficou aqui, ó. Ficou essas partículas, só mais uma aqui, ó, que eu vou tirar aqui, agora já ficou bem interessante para mim. Posso até ajustar mais os levels, se eu quiser mais um efeito aqui, algumas partículas mais vivas, né? Vamos dizer assim. Mas para mim tá bom. Agora eu vou pelo comando Edit e a opção Define Brush Preset. Então eu vou colocar um nome aqui, vou colocar como Partículas e clicar em OK. Criou meu brush, beleza. Eu vou então testar meu brush aqui mesmo nesse documento. Eu vou pintar de preto. Como preto é a cor que está aqui no meu background, vou segurar o Ctrl e pressionar então a tecla Delete. Ele pinta para mim de preto aqui. Selecionar a ferramenta Brush. Ó, o brush aqui já está grandão. Vou testar aqui pintando de branco. Ó. Olha só, um clique que eu dou, ele já pinta desta forma aí. Ctrl Z para desfazer. Eu vou diminuir o brush. Só que é uma aplicação, ó. Olha só o tamanho aqui. Diminuindo um pouquinho mais o brush, com os colchetes, colchete para a esquerda, colchete para a direita aumenta e diminui. Você visualiza aqui o tamanho em pixel do brush que está ficando. Então aqui eu tenho esse brush, já bem interessante a forma, só que é o brush padrão, ele não está com nenhuma configuração aplicada. Para você configurar o brush, então você vai clicar neste botãozinho aqui ou pressionar F5, a tecla F de Fábio 5, ou aqui pelo menu Windows e selecionar aqui Brush. Então vai abrir as configurações desse brush. Eu vou pintar de preto ali o fundo de novo para que eu veja as configurações. A primeira que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em Brush Tip Shape. Eu vou aumentar só o espaço entre a passada entre um e outro. O brush funciona da seguinte forma: é um caminho criado com um pincel que ele cria essa forma. Então é arrastando, ele cria uma forma sobre forma. Então você pode definir o espaçamento. Ele está em 10%, ou seja, um clique aqui, 10% do tamanho, ele vai se deslocando para o lado conforme você vai passando. Eu vou aumentar esse espaçamento aqui, vou deixar em 15, mais ou menos. Agora eu vou pelo Shape Dynamics. Essa opção Shape Dynamics é responsável por configurar rotação e tamanho do brush. E ângulo do brush também. Então o Size Jitter configura o que? Ele configura o tamanho do brush, que ele vai ter uma variação. Então ele vai de 60%, no caso que eu coloquei de 60%, a 100%. Então ele vai aumentando o tamanho, ele vai fazendo uns menores e uns maiores, né? Conforme você configure, você pode colocar até o valor maior, do 0 até o 100% ele vai. Então ele fica, ó, você começa bem pequenininho, ó, aí ele começa a ficar grandão assim, de acordo com a configuração que você aplica. Eu vou deixar aqui em mais ou menos uns 63, 65, mas dependendo do que eu vou fazer depois com esse brush, eu vou, é claro, reconfigurar. E aqui eu vou habilitar também essa opção aqui, que é de inverter também, para que ele fique sempre diferenciado pelo eixo horizontal e pelo eixo vertical. E aqui também eu vou determinar que eu quero que ele sempre faça uma rotação, até o ângulo de rotação. Você perceba quando eu mexo aqui
no slider, ele vai rotacionando. Então eu quero que ele sempre tenha uma rotação diferente. Então o brush nunca vai ter um caminho igual quando eu passar. Eu posso definir ainda pela pressão que eu aplico na aplicação com uma mesa digitalizadora, por exemplo. Ou eu posso até fazer uma simulação aí com o mouse. Eu vou habilitar também esta outra opção chamada Transfer. Essa opção chamada Transfer, ela controla a opacidade. Então eu posso, com a mesa digitalizadora ou até mesmo com o mouse, aplicar o brush passando e ter um controle de diminuição de opacidade. Um vai ser mais uma opacidade tal, de 10%, outro 30%, outro 40%, outro 50%, outro mais forte. E com a mesa digitalizadora que é mais preciso, que no caso é esse controle aqui habilitado, eu determino com a força que eu risco na mesa digitalizadora como será essa transferência de opacidade. Ele vai determinar essa opacidade para o brush. Eu vou deixar aqui em 50% mesmo. Eu vou deixar no modo off aqui, né? Ou pela pen pressure, não sei, né? Tá vendo que ele fica mais opaco aqui? Isso determina. Se eu pressiono fraco, ele fica opaco. Se eu pressiono, tendo a mesa digitalizadora, utilize essa opção. Se você não possui, deixe em off. Agora eu vou habilitar também a separação de eixos, a opção Scattering. Eu vou habilitar por todos os eixos, ou seja, ele vai fazer uma diferenciação de aplicação, um para um lado, outro para o outro. Eu determino aqui que eu quero esse espaçamento, ó, entre eles. Eu vou colocar um valor não tão alto não. Deixa eu ver aqui, ó. Senão ele fica muito longe um do outro. Ó. Se bem que aqui já está o efeito bem legal. Eu coloquei aqui em 29% do scatter. Eu posso controlar isso também com a pressão da caneta. Mas está ótimo, essa é a configuração. Então eu vou fechar aqui. Na verdade eu vou até abrir já aqui uma imagem. Essa imagem, as imagens que eu vou utilizar aqui vai acompanhar aí a pasta aí para download embaixo do link do vídeo do YouTube. Eu vou selecionar, por exemplo, essa foto aqui, Winter. É uma foto com a neve aqui, que tem a garota na neve. Porém, né, embora não seja uma mais adequada, porque o background já está desfocado, mas é só um exemplo aqui que você pode fazer com o brush. Eu vou criar um novo layer acima. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho deste brush com os colchetes, vou clicando com o botão direito do mouse, configurando aqui pelo slider o tamanho. Vou deixar mais ou menos deste tamanho aqui, vou dar uma passada de brush aqui, ó. Pintando, é claro, de branco, ó, num layer vazio, pintando aqui, ó. E posso aplicar aqui já um efeito de neve. Aí eu posso diferenciar ele como? Eu vou dar um desfoque, filter, noise, aliás, blur de desfoque, noise é ruído. E colocar um motion blur, um desfoque de movimento, arrumar um ângulo aqui mais ou menos de 70 graus, aqui, um ângulo que acompanha aqui como se tivesse uma caída, dependendo da imagem, é claro, colocar uma distância aqui de 10 pixels. E clicar em OK, crio outro layer acima, aí eu diminuo o tamanho do brush para fazer uns mais diferenciados aqui, ó. Vou clicando, passando e criando efeitos mais interessantes de simulação de neve. E eu tenho fazendo, é claro, em layers separados, toda a possibilidade de reduzir a opacidade, se ficou muito intenso, e desfocar e limpar aqui o rosto com uma máscara, caso tenha ficado alguma coisa presente. Mas olha só, simplesmente já criei a neve aqui de forma muito fácil. Olha aqui a imagem. E olha só o efeito assim, até que bem realista. É claro, se você colocar um layer de ajuste em cima aqui, por exemplo, um curve, só para aumentar o contraste, um curves aqui, deixa eu regular aqui, deixa eu aumentar aqui, colocar um contraste maior aqui, olha só o efeito, como ficou bem realista, bem interessante. Agora um outro efeito, vai para a utilização do brush. Eu vou abrir um outro arquivo, File Open, Ctrl O, você pode abrir essa imagem aqui, o martelo aqui do Thor. Eu vou precisar criar uma máscara aqui para recortar esse fundo, mas é muito simples aqui, o Photoshop já me oferece opções bem mais fáceis. Agora eu vou selecionar a Quick Selection, vou clicar e arrastar, aqui, vou arrastando, por aqui, ótimo, clicar por aqui, ó, arrastou, tranquilo, ele vai selecionando, é claro, contanto que esta opção aqui esteja selecionada de adicionar, se tiver essa é só com Shift, então você vai passando, ele selecionou tudo aqui, e vou passar aqui dentro também, selecionou. Agora eu vou clicar nesse botãozinho aqui, Select and Mask. Então eu já fiz o contorno, selecionei só o branco. Só que eu quero selecionar o martelo. Então eu vou aqui na opção Select and Mask. Ele já me mostra aqui, se tiver no modo de visualização aqui, Black and White. Você pode mudar por aqui para ver, ó. O que ele está me dizendo aqui, que é o martelo, ele vai sumir aí. Ele vai selecionar o que está em branco. Eu não quero isso. Então basta clicar aqui no botão de inverter.
Invertendo então fica branco ali o martelo, ele vai permanecer e o que está em preto vai ser excluído. Vou até colocar no Smart Radius aqui, habilitar, colocar de 1 pixel para que fique um recorte tranquilo. Vou colocar aqui também talvez um Shift Add, não, porque a imagem é bem simples, acho que nem precisa, vai ficar um recorte interessante, também é só uma demonstração. Posso colocar aqui o Decontaminate Colors e vou fazer o que? Output to New Layer with Layer Mask, vai colocar num novo layer com uma máscara e clicar aqui no botão OK. Então ele já mudou ali já tirou a visibilidade do que era o background, já recortou aqui a imagem para mim. Bom, esse aqui de baixo, como ele está aqui à toa, eu vou pintá-lo de preto. Eu não vou utilizá-lo mais mesmo, já tem a máscara aqui. Então eu vou, como preto está aqui a cor do meu background, Ctrl e Delete. Ele pintou de preto ali, né? Fez o fundo aí, trocou para preto. Só um efeitozinho mais ou menos. Eu vou trazer uma outra imagem agora, vou abrir File, Open, também abrir essa do fogo aqui, que também é uma dúvida, eu vou aproveitar o embalo aqui para explicar. Porque muita gente me pergunta como que as pessoas às vezes compram as imagens de efeitos de textura de fogo para utilizar em efeitos especiais, mas tem dificuldade com isso. Aqui é uma fogueira, tá vendo? Isso aqui é uma fogueira. Como que remover esse fogo se tem um fundo preto predominante, que é neste caso aqui? É claro que é simples, até pelas ferramentas de seleção que tem, mas existe um método bem mais simples e com um resultado bem satisfatório e muito rápido. É você selecionar aqui pelos canais, você habilita aqui, ó, Channels. Então você trabalhando em RGB, você tem os 3 canais, Red, Green e Blue. Então você mantém aqui no Red com o Ctrl pressionado e dá um clique aqui no thumbnail dos canais. Então ele fez a seleção de tudo que tem de vermelho, passando, é claro, pelo amarelo ali. Toda aquela tonalidade foi selecionada. Então você volta aqui para o menu de Layers, com esta imagem aqui selecionada, você dá um Ctrl J. Dá um Ctrl J, ele copia para um outro layer aquela parte selecionada, a gente faz um recorte, uma cópia. Eu vou desabilitar este layer de fundo aqui para você perceber. Olha só, não é necessário esse passo, só para que você veja um detalhe importante, que a maioria dessas imagens aí de fogo, ela acontece isso também. Olha, eu vou criar um novo layer aqui, só para que você visualize e pintá-lo de branco. Como branco é a cor do meu foreground, Alt Delete, pintou de branco. Olha o tanto de ruído, eu vou dar um zoom aqui de 100%, olha o tanto de ruído que tem o contorno do fogo. E isso fica ruim, dependendo se você vai aplicar um estilo ainda diferenciado, ou vai dar uma diferenciação na sua imagem final, porque pode ver, toda a parte branca aqui está sendo coberta por um ruído, por mais que tenha sido eliminado. Então eu faço o seguinte, use este comando simples aqui, muito útil do Photoshop, selecionando o Layer, ele já está vazado, né? Mas olha só a diferença. Eu vou dar o zoom de novo aqui, para que você veja. Seleciona o Layer, vá pelo menu de Layer, lá em cima, Layer. Aqui embaixo agora, Matting, e selecione essa opção Remove Black Matte. Então ele remove tudo que tem mesmo de escuro na imagem, mantendo só o que tem de cor. Não, ele remove todo o preto da imagem. Só que nessa imagem ainda tem uns ruidinhos aqui, que era aquela parte da madeira, da fogueira, que eu não quero. Então eu vou selecionar a própria borracha mesmo, destrutiva, porque vai ser utilizada com um efeito especial mesmo. Então eu vou retirar aqui algumas partes. Aqui que eu não quero. Alguns ruídos. Beleza, vou selecionar essa imagem aqui. Vou clicar e vou arrastar aqui para o Thor Hammer aqui. Então eu vou soltar aqui, é uma imagem que tem uma resolução muito maior do que essa do martelo. Então eu vou soltar aqui, vai ficar enorme, né? Vai mandar eu converter para o meu perfil de cor que eu estou utilizando e tal. Beleza, só que ela ficou enorme. Agora eu vou pelo comando Edit, Free Transform, que é o famoso Ctrl T. E aí eu não vou conseguir ver as alças aqui de ajuste. Então eu vou pressionar o Ctrl e o 0 para que ele ajuste a minha visualização para que eu possa ver as alças de ajuste. Agora vendo as alças de ajuste, Shift e Alt pressionado, clicou, arrastou, diminuiu um pouquinho aqui o tamanho, posiciona, rotaciona mais ou menos aqui, eu acho que eu diminui um pouquinho demais. Pouquinho demais é fogo, hein? Bom, diminui demais, coloquei aqui mais ou menos e pressiono Enter e novamente o comando Ctrl 0 para encaixar. Então eu tenho esse efeito aqui, só que aí eu perdi um pouco a visualização do cabo do martelo. Eu vou pelo comando Edit, Transform e a opção aqui Warp. Agora com a opção Warp eu vou dar uma mexida aqui, uma reposicionada, meio que envergando aqui essa textura, deixando mais ou menos assim, para que eu revele, pressiono o Enter agora para aplicar, para que revele um pouquinho mais do cabo, para que não perca
a qualidade, né, da imagem, né, perder a visualização do cabo e martelo, você não dá nem para entender o que é. Bom, agora outro passo interessante aqui. Eu vou criar um novo layer. Eu posso aplicar, é claro, o brush e aplicar estilos a este layer para que possa fazer um efeito especial nos brushes. Então eu já tenho nos meus estilos aqui um criado aqui que é bem simples. Eu só vou selecionar esse layer, vou dar um clique aqui no estilo, ele foi aplicado. Eu vou mostrar. É a mesma coisa que você tivesse ido, dado um duplo clique e aplicado aqui um Inner Glow e um Outer Glow, né? A mesma coisa que você tivesse criado um novo layer mesmo, dado um duplo clique aqui no canto, aí você coloca o Inner Glow e o Outer Glow. Bom, vendo aqui as configurações, olha só, você tem então a configuração do Inner Glow, que é o brilho interno. Você tem o Blend Mode, você coloca em normal, opacidade em 100, mas esses ajustes aqui você vai fuçando e você vai obtendo resultados mais interessantes ainda. Pode ser efeito especial em azul, em vermelho, em roxo, em rosa, da cor que você quiser. Coloquei aqui no tom de amarelo o Inner Glow, o brilho interno. Aqui o Softer, a cor em amarelo, aqui esse tom de amarelo se você quiser fazer igual, 59, 100, 100 aqui no HSB. Software Technique, colocar o Choke em 30%, o Range aqui o modo padrão de contorno e o Range em 49, 50%, tá no mesmo. Outer Glow, o brilho externo, colocar a cor em vermelho, Blend Mode normal, opacidade em 100, Noise em 0, Spread em 0, Size em 1, Range em 55 e o padrão aqui do contorno, simples demais. E clicar em OK. Agora eu vou selecionar novamente a ferramenta Brush. Eu estou com esse brush aqui. Se eu pintar, olha o efeito que eu consigo aqui com este brush, né? Então eu posso ainda mudar, é lógico, colocar aqui nas opções do brush, Shape Dynamics, por exemplo. O diâmetro mínimo eu posso definir aqui que não seja tão mínimo assim. O espaço do scattering eu posso diminuir. Eu posso aumentar o espaçamento entre ele, que eu acho que eu vou precisar aumentar um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, deixa eu ver. Aí, ó, vou passando para que fique melhor. Vou aumentar mais um pouquinho ainda, deixa eu ver. Isso. Qualquer coisa, deu errado aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Alt Z, ou seleciona todo o layer com o comando Select All e deleta e depois retira a seleção de novo com o Ctrl D. Simples. Agora eu vou aumentar aqui o brush. Vou aumentar aqui o brush nesse layer vazio aí, né? Que está com os efeitos. Vou dar um clique aqui. Assim. Mais um cliquezinho aqui embaixo. E diminuir aqui. E mais um clique. Opa! Estou clicando até na tela do Photoshop lá fora. Aqui, mais ou menos aqui. Vou usar aquele comando de edição Edit. Eu abri até o Firefox aqui na outra janela. Sei que eu fiz aqui que ô louco. Transform, selecionar a opção Warp. Aí eu vou aplicar aqui esse efeito para que não fique tudo muito igual ao Shape. Tudo muito igual. Deixar aqui mais ou menos, ó. O martelo, pressionar Enter. Vou agora no filtro, Filter, Blur, Motion Blur. Posso aplicar embalo até só aumentar um pouco o ângulo aqui, ó. Dá um desfoquezinho, dá um OK. Vou criar um outro layer. Eu copio o estilo, ó. Tem o estilo aqui nesse aqui, ó, e esse está vazio. Alt pressionado. Opa, sem querer. Alt pressionado, clica e arrasta, copia o estilo de um layer para o outro. Agora eu vou diminuir o brush. Posso aplicar aqui, ó, alguns efeitos, né? De colocar mais uma separação, só mais uma separaçãozinha que eu acho que está muito perto aqui. O brush, eu passo os efeitos aqui, ó, de explosão. Mais próximos, sobrepondo aqui, ó. Tampar aqui. Diminuir agora o espaçamento. Opa, diminuir o espaçamento um pouco. O mesmo processo aqui. Vou pegar o Edit. Transform Warp. Só que eu fiz no outro layer, né? Que burrice, peraí. Vou apertar o comando Ctrl Z, F, que olha só, fiz besteira, não utilizei esse layer ali, ó. Vou apagar tudo de novo, Ctrl Alt Z, até apagar, eu vou refazer tudo de novo, ó. Eu fiz com outro layer que já tava, não fiz com o que estava em branco. Aí vai dar ruim. Aqui, ó, o efeito aqui. Passa aqui, ó, os efeitos também, ó.
tal. Mais um pouquinho aqui, aumenta e diminui o brush. Diminui o brush para os efeitos. Mesma coisa, edit, agora estou no layer certo. Transform, warp. Passar para cá assim, ó. O efeito. Vou aplicar também um desfoque. Filter de motion blur já está aqui, ó. O mesmo efeito de foco. Eu vou criar mais um. Copiar o estilo de novo. E agora eu vou criar micropartículas aqui, ó. Mais apertar o Ctrl Z. É isso aqui, ó. Apertar Ctrl Z. Sempre que você for fazendo assim que ficou legal, é Ctrl Alt Z. Aí você vai aqui, ó. Aí você vai dando detalhes aqui da partícula. Eu só vou aumentar o scatter agora. O scatter, que é a diferenciação de espaço. Scattering aqui, ó. Vou aumentar bastante o scattering agora para que fique bem longe um do outro na aplicação. Eu vou passar aqui, ó. Agora eu vou trazer o logo, File, Place, Embed, selecionar o logo do Thor aqui, posicionar aqui, ele tem o fundo preto, vou até aumentar o tamanho mesmo que seja uma imagem boa, até de alta qualidade, aumentar aqui, posicionar aqui, tem o fundo preto, simples, mete um screen aqui como Blend Mode, coloca aqui o Thor, pega mais umas partículas aqui, muda para a ferramenta Brush, pressionando B, faz umas partículas aqui por trás aqui do Thor. Acho que agora tem que diminuir o scattering de novo, que está muito longe agora o scattering. Vou lá de novo, scattering, está muito longe. Aproximar mais aqui, deixar em 78 mais ou menos. Ó. Fazendo os efeitos aqui. Vamos ver como está ficando. Mais ou menos desta forma. Vou colocar mais uns aqui, ó. Aqui não, aí ficou feio demais. Tirar aqui, eu acho que eu tenho que aumentar. Eu teria que fazer nesse aqui, ó. Nesse layer aqui, aumentar um pouquinho mais. É só um cliquezinho aqui, ó, talvez, ó. Agora aumentar Posso até tirar a opacidade, ó, dos layers. Eu posso controlar, ó, a intensidade do efeito. Isso que é interessante você fazer em layers separados. Aqui eu preciso de uma intensidade maior. Agora eu vou fazer um layer de ajuste acima de todos. Um curves mesmo. Ajusto aqui o curves. Só em cima do martelo que ele precisa de uma mudança de cor também. Em cima do martelo aqui. Vou colocar um photo filter talvez. Photo filter. Colocar color. Puxar aqui o color do fogo. Mais ou menos aqui. Então, vou colocar o color aqui, mais ou menos aqui, ó. Aqui. E aumentar aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma diferença aqui. Vou ter que colocar ele no clipe. Clicando nesse botão, ele fica como um clipping mask só no martelo. Ah, deu uma mudança assim na cor do martelo. Então é só um exemplo. Lógico que isso aqui tem que ser trabalhado devagarzinho, você posicionando o brush onde você quiser e tal. Então é só um exemplo mesmo. Isso aqui eu estou fazendo aqui na correria, não é, nossa, que efeito. Mas já dá para você ter uma base do que esse brush com simples detalhes é capaz de fazer, né? Então depois você aplica mais efeitos, vai sobrepondo, trabalho delicado, trabalho de posição mesmo, que você pode fazer. Bom, fica essa dica, forte abraço.